Eu via lobisomens. O senhor via? Via lobisomens. Eu me vestia. Mas existe lobisomem, pastor Existe, Eduardo? existe ET, existe lobisomem. Voltando aqui a um parênteses, né? Depois a gente volta para o assunto. Eu digo assim, o diabo, ele se apresenta conforme a clientela. Certo. Então, a pessoa que crê nisso, ele vai apresentar nisso. Lá em Brasília, muitos anos atrás, faz mais de 20 anos, na libertação de um jovem, ele expeliu uma pirâmide de cristal, mais ou menos desse tamanho aqui, uns 4, 5 centímetros, que estava dentro dele como um chip espiritual que ele recebeu numa viagem, numa nave de extraterrestre. Agora o povo vai dizer, meu Deus, que loucura é essa? Mas existe. Porque eu também... Mas existe muito. Até houve já a revelação de Deus na área de libertação. Quando a igreja for arrebatada, eles virão. Isso que no meu seminário eu mostro uma foto de um ET. Nesse formato. As pessoas vão perguntar, cadê meu parente? Fala, você quer saber daquele seu vizinho? Aquele seu parente? Sabe onde é que ele está? Está no nosso planeta. Você quer encontrar com ele? Faz um pacto com a gente. O Espírito Santo não estará mais aqui. Vai Olha o nível de engano. isso? Veja o nível de engano que nós vivemos hoje. O Espírito Santo está aqui. Sim. Veja como vai ser lá. A gente não tem dimensão do que vai ser. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Resgatando Valores, comigo Zilda Araújo. É sempre uma alegria muito grande chegar aqui para dividir com todos vocês que já estão esperando mais um testemunho. E hoje nós vamos mergulhar aqui num testemunho maravilhoso, onde o nosso ilustre Filho de Deus vai nos contar um pouquinho da história dele, o testemunho dele. Não conheço todo, mas há uns pedacinhos aqui que ele veio acertando e veio errando até chegar à verdade que é Jesus Cristo. Ele é um pastor, vem aqui da cidade de Curitiba. Ele está sob a responsabilidade do pastor Fábio e a pastora Natália Okazaki. Vamos ouvir o testemunho do pastor Eduardo J. Santos, que vai contar para nós como foi ele chegar aonde ele está hoje, com todo esse conhecimento, com toda essa aprovação de Deus, liberando cura e libertação na vida de pessoas. Que Deus continue abençoando a todos vocês, mas antes de eu passar a fala a ele, eu peço carinhosamente a todos, se inscreva aqui no canal Resgatando Valores, dá seu like, faça seu comentário, faça também o seu pedido de oração e permite também saber de onde você está nos vendo, de que lugar desse mundo Resgatando Valores está chegando. Coloca aí no comentário para mim, é muito importante. Fica comigo até o final, porque no final nosso pastor Eduardo irá fazer uma oração liberando cura, libertação, saúde, paz, alegria e tudo mais que todos nós precisamos para viver bem todos os dias. Pastor Eduardo, o senhor é muito bem-vindo. Obrigado, alegria minha estar aqui. Coisa boa. Muito bom mesmo, né? Depois de 2 anos, né? Ver como é que Deus faz as coisas, né? Estamos lá no Ceará, Juazeiro do Norte, Sim. E aí aprove a Deus nos trazer aqui. Eu estou muito feliz por poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Glória a Deus. Estou muito honrada. Eu confesso que eu achei que era quase impossível, né? Conseguir encontrar o Senhor para dividir conosco tantas experiências. O senhor lembrou bem, né? Quando nós estivemos lá em Juazeiro há 2 anos atrás, ali eu pude ver, meus olhos contemplar as maravilhas de Deus através da sua vida. Isso para nós traz muita alegria. Isso aí tudo é para a glória de Deus. Eu sempre falo, né? Verdade. Deus nos usa como os irmãos, é cada um de nós, mas é tudo para a glória dele. O crédito é dele. E quantas pessoas, não é, nesse mundo, só quantas pessoas nesse momento podem estar nos ouvindo, nos vendo, e que Deus vai falar com elas, porque estão buscando também aí uma resposta de Deus nessa área tão importante que é a área de cura e libertação. Glórias a Deus por isso. É verdade. E é um tema tão importante, muito pouco falado, porque também são muitas poucas pessoas entendidas nesse assunto. Não é só falar assim por cima, qualquer um pode falar. Eu vi o senhor assim mergulhar na profundidade, aonde foi de lá, eu confessando água que o Senhor colocou aquele desejo de descobrir essas curas interiores que parece que não tem nada a ver. Eu venho para Jesus, eu estou 100%.
ir Glória a lá. Deus, irmã. Fico feliz em saber. E assim, eu sempre digo que existem várias especialidades. Por exemplo, um médico ele pode se tornar um clínico geral, ele vai dar uma introdução e vai encaminhar para alguém. Então, Sim. tem pessoas que Deus chama para estar em áreas específicas, em ministérios específicos. Uhum. Eu creio que esse chamado para a cura e libertação é um ministério específico e a gente tem procurado cada vez saber mais, estudar mais, buscar mais, orar, jejuar, enfim, ler a palavra, receber do Espírito Santo revelações nessa área para poder ir exatamente nas dores das pessoas, para que, para a glória de Deus, sejam curadas e restauradas e aí voem Oh, para curar glória a outras pessoas Deus. também, né? Glória a Deus. É verdade. Eu já tenho aqui no canal, acho que eu já contei algumas vezes, que depois que eu venho do Ceará, o Senhor me cela com dons e foi através daquele trabalho magnífico ali, com a presença do Espírito Santo, direcionando o Senhor aquelas pessoas ali. Eu fiquei maravilhada. É claro que depois daquele dia eu participei de outros trabalhos de cura e libertação, com Cláudia Carreira e com outras mais irmãs, mas começou lá. Eu vi ali de verdade que quantas feridas abertas nós temos e que nós não enxergamos, não, né? São quase que imperceptíveis, né? É, Mas aí, claro, o Espírito Santo vem, traz a luz, e quando ele traz a luz, a revelação e a cura. glória a Deus. Ai, coisa boa. O senhor está à vontade aí? Estou muito É? bem, estou Então muito eu quero bem. que o senhor derrame com muita graça, com muita propriedade, contando para nós um pouquinho da sua vida, da sua história. Eu não sei se o senhor já participou em outro lugar contando, mas é muito importante, né, que os irmãos que te seguem lá nas suas redes sociais, no final o senhor pode deixar o seu Instagram também, possa conhecer o pastor Eduardo, como ele chegou nessa área que ele executa hoje no mundo aí, que ele viaja bastante, por isso que eu disse que eu achei que era quase impossível, mas nem sempre foi assim, teve um começo, e ele vai começar do começo, para que nós venhamos Verdade. entender, né, a que ponto foi que Jesus te habilitou para fazer esta tão grande obra. Fica à vontade, pastor, o tempo é seu. Então, me veio à memória aqui o versículo que fala em Provérbios que há caminhos que para o homem parece caminho de vida, mas no final são caminhos de morte. Então eu creio que todo ser humano, mesmo ali, ainda com todo respeito a todos, mas na sua ignorância espiritual, falta de conhecimento da palavra, está buscando um local, está buscando, de alguma forma, servir a Deus, conhecer a Deus em profundidade, mas infelizmente o engano está aí liberado nesse mundo. E é só quando nós temos encontro com Jesus que a gente vai ver realmente o que é a nossa vida com Deus e de verdade. Então, a minha história pode começar aqui no Testemunhos, lá desde criança, pré-adolescente, adolescente, vai ficando espertinho. Lá no interior de Santa Catarina, a gente ia para casa dos avós maternos e a pergunta era, foi para missa hoje? Com todo respeito às pessoas, a gente ama as pessoas, vamos falar algumas coisas aqui, mas quero dizer o seguinte, Deus ama todos, nós amamos, não é nada relacionado às pessoas, aquilo que está por trás e que as pessoas estão seguindo ainda algumas por falta de um conhecimento da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus não é só para nós, que somos chamados evangélicos ou crentes. Eu, quando me converti há 35 anos atrás, falava um protestante. Eu achei bonita aquela palavra, eu sou protestante. Aí eu fui entender o que é a vida cristã. Mas lá a gente chegava na casa dos avós e a pergunta era, já foi para missa? Não. Aí não entrava. Aí a gente vai ficar despertinho, ia lá para a entrada da missa lá, na porta de entrada, tinha um folhetinho lá, a gente pegava o folhetinho, e aí qual era a resposta? Foi pra missa? Apresentava o folhetinho. Mas já era mentira, né? Tá. Já era pecado porque era mentira, quer dizer. Aí eu tinha um desejo muito grande de me tornar ator, eu queria ser ator. E na minha adolescência eu vim para São Paulo, capital, para estudar dramaturgia, estudei dramaturgia. E Você ali chegou a estudar? me formei em dramaturgia, fiz teatro, Olha, trabalhei que em agência de legal. publicidade, tive agência minha de publicidade depois, quando eu mudei para Brasília. Mas aí a gente vai conhecendo coisas e assim, como diz a palavra, um buraco, ele chama outro buraco. Um Então abismo aquilo puxa outro. não era mais suficiente, daí eu fui para uma linha de espiritismo, mais conhecida como mesa branca, e daqui não era mais suficiente, aí eu fui para Chico Xavier. O senhor praticava os atos ali? Praticava o senhor algumas ia? coisas, assim, porque, na verdade, assim, eu sempre tive uma propensão para aquilo que é espiritual, mas havia dentro do meu um anseio para conhecer aquilo que era de Deus, só que ia para um lado, ia para o outro, até acertar. Né? Então o senhor foi Até que- pegando todas as que Olha, apareciam. eu posso dizer assim, do ismo do catolicismo ao ismo do satanismo, eu frequentei tudo isso aí. Até o satanismo? Tudo Tudo. isso? Aí eu estava sendo estava sendo treinado para ser líder de uma sede satânica numa cidade que eu morei também em Brasília. Morei em algumas cidades. E aí, voltando lá, do catolicismo para o Mesa Branca, da Mesa Branca para o Chico Xavier, ele
Ele psicografou um livro, que é a Cidade Nosso Lar, que eles falam que a pessoa, quando morre, desencarna, vai para aquela cidade. Tem algumas réplicas no Brasil, como Brasília é uma réplica daquela cidade, a arquitetura de Brasília. Existe lá, em Brasília? Não, não. A arquitetura de Brasília lembra muito aquela cidade tá. que eu chamo de cidade fictícia, porque não é Entendi. real. Ok. Eles falam que a pessoa vai quando desencarna. E aí quem recebeu, escreveu o livro foi Chico Xavier, mas quem recebeu a planta da cidade foi uma senhora chamada Ignora, de uma outra cidade chamada Sacramento, Minas Gerais. Eu, por curiosidade, fui lá também, queria conhecer. Estive lá por algum tempo. No Chico Xavier eu cheguei a trabalhar, a gente carimbava mais de 3 mil livros para ele chegar e assinar para a pessoa como autógrafo. Fui para esse local. Aí, em Brasília, eu fui dividir apartamento, era solteiro com um pai de santo. Meu Deus. E eu frequentava, então, ali. Ele recebia os espíritos no apartamento. A gente morava ali. Ele tinha uma loja também para atender as pessoas. E algumas pessoas iam meio que escondidinho em Brasília para ninguém ver que elas estavam envolvidas com isso, né? E aí eu fui me aprofundando naquilo. Aí tinha lá, porque Brasília, um exemplo, você está em São Paulo, região metropolitana, ali Santo André e tal, já é Goiás. Então, um pouquinho que você anda em Brasília já é o estado de Goiás. Aí no estado de Goiás, Parque Miami, tinha um barracão para fazer trabalhos. A gente ia para o final de semana lá e tal. Eu fui me aprofundando nesse negócio aí. Até que, para o católico é Sexta-feira Santa e para eles é um dia de sacrifício. Aí tinha que fazer 3 cortes aqui. 3 no peito. Tinha que 3 fazer o corte? corte de navalha, 3 no ombro e 3 aqui nas costas. Que para eles, 3 são 9, que é o número que eles falam que é de um negócio aí, né? Chamado satanismo. E o senhor chegou a fazer Sim, também? aí fiz. Aí quando o líder lá falou, você vai ter que receber alguma coisa em você para você não sentir dor. Eu falei, aqui não desce nada. Que eu usava o intelecto. E fiz ao vivo ali, foram aqueles cortes, aquele sangue, foi um Não sacrifício. doeu? Dói, com certeza. Um corte de navalha. Meu E Deus tem que do ser céu. profundo para sair o sangue, né? Aí aquele sangue, o que que é? A Bíblia diz que a vida está no sangue. Então, o sangue, ele é uma moeda no reino espiritual. Qualquer sangue derramado. Sangue de uma virgindade fora do casamento, de um aborto e outras coisas. Até pessoas que têm uma propensão muito forte para acidentes. Chegou em seminário nosso, gente que tinha acidente quase todo mês. E sangue derramado. Então, aquele sangue vai para onde? Para os altares das trevas. Aí aquilo não era suficiente mais para mim. Aí eu fui para um outro local, uma filosofia que tem em Brasília, que é dentro da cidade de Brasília, que a gente tinha reunião ali. Aí eu, com o tempo, eu fui ali chamado para ser treinado para ser o líder, substituir aquele senhorzinho de cabelo branquinho, com quase 90 anos de idade. Ficava numa mesa, ela tinha aqui uns 6, 7 metros de comprimento. Ele ficava numa ponta, eu ficava em outra. As pessoas de espírito elevado ficavam aqui nas cadeiras, na mesa. Até que uma dessas sessões, o que acontece? Tinha sessão, tomava um cálice de água fluidificada, ia para a pirâmide, 30 metros de construção de pirâmide, como uma casa de 30 metros, para captar energia. Meu Só que aí, Deus. numa dessas sessões, o que acontece? De olhos fechados, falavam para ficar de olho fechado, dele para mim vinha uma bola preta. Só que vinha dele, ela ia aumentando o tamanho e chegava para mim muito grande. Só que várias dimensões de preto, então ela é cada vez mais preta. Aí eu pensei, poxa, mas se fosse de Deus não seria preta. Olha a minha ignorância espiritual. E o que acontece? Dia seguinte, eu vou de carro para Goiânia, de Brasília para Goiânia, para pegar um pessoal para fazer a agenda de meio artístico comigo ainda. Aí eu abro o jornal, que chama-se Jornal de Brasília, meia página está o destaque da morte daquele homem. Aí eu falei, uau, o que eu vi foi a morte dele. Aí aquilo, para mim, isso aí é aumentando o meu ego, né? E o seu desejo só ia crescendo e querer descobrir. Para querer cada vez mais esse mundo sobrenatural. E nada esse mundo preenchia. oculto. Veja bem, irmã, hoje, familiares de Deus me falam que eu era um bebê. Com poucos meses, da minha boca saia bicho e cabelo. Que horror! Pensa. Você era bebê e tiravam pequenininha, isso. E saía da minha boca. Eu abria a boca e saía bicho. Certo? Então, existia já ao meu redor algo de ocultismo que não era de Deus. Eu via lobisomens. O senhor via? Via lobisomens. Eu me vestia... Mas existe lobisomem, pastor Eduardo? Existe ET, existe lobisomem. Voltando aqui a um parênteses, né? Depois a gente volta para o assunto. O ET, eu digo assim, o diabo, ele se apresenta conforme a clientela. Certo. Então, a pessoa que crê nisso, ele vai apresentar nisso. Lá em Brasília, muitos anos atrás, faz mais de 20 anos, na libertação de um jovem, ele expeliu uma pirâmide de cristal, mais ou menos desse tamanho aqui, uns 4, 5 centímetros,
que estava dentro dele como um chip espiritual que ele recebeu numa viagem, numa nave de extraterrestre. Agora o povo vai dizer, meu Deus, que loucura é essa? Mas existe. Porque eu também. Mas existe muito. Até houve já a revelação de Deus na área de libertação. Quando a igreja for arrebatada, eles virão. Isso que no meu seminário eu mostro uma foto de um ET. Nesse formato. As pessoas vão perguntar, cadê meu parente? Eu falo, você quer saber daquele seu vizinho, aquele seu parente, aquele... Sabe onde é que ele está? Está no nosso planeta. Você quer encontrar com ele? Faz um pacto com a gente. O Espírito Santo não estará mais aqui. Vai Olha o nível de existir engano. isso? Veja o nível de engano que nós vivemos hoje. O Espírito Santo está aqui. Sim. Veja como vai ser lá. A gente não tem dimensão do que vai ser. Que Deus tenha misericórdia, que todos os crentes sejam arrebatados, né? Porque realmente precisa estar com vida com Deus. Aí eles virão e dizem, você quer ver o teu parente, teu vizinho? Vai fazer um pacto com a gente. O pessoal vai fazer. De desespero, saudade, falta das pessoas. Então tem tudo isso aí. Então tem ET, tem esse negócio, tem lobisomem. Eu me vestia na minha adolescência. Colocava uma capa e ficava no escuro. Uma cidade que eu morava no interior, Videira, Santa Catarina. Hoje é uma cidade maior, né? Era pequenininha, isso é mais de 40 anos atrás. Imagine só. Saía do mato para assustar as pessoas. Era a minha diversão. O senhor gostava de fazer Eu isso? senti uma alegria, Na sabe? verdade, o senhor Uma cresceu... falsa alegria. Eu cresci nesse negócio. Lembro desde criança. Lembro que apareceu na cidade. Eu era um adolescente, talvez com 14, 15 anos de idade. Uma dessas ocultistas, né, que fazia trabalho. Aí eu pegava os folhetinhos dela para fazer propaganda na cidade. Então, quer dizer, sempre houve parece que um imã me puxando para esse negócio. O senhor tinha um envolvimento espiritual desde que saiu do ventre. Então. Aí quando eu vi esse negócio todo, eu fui para essa filosofia, aí tô lá. Aí eu vejo no jornal A Morte do Homem. Aí eu fui lá só, tchau para vocês, até logo. Aí fui para outra que fica numa cidade chamada Santo Antônio Descoberto, próximo de Brasília, que é uma cidade que imita o Velho Testamento, uma cidade murada, eles têm o próprio campo de aviação, de pouso de avião, cemitério, vivem em comunidade esperando o Maitreya, que é o anticristo. Isso existe. Existe, lá. Está lá. Está lá, continua. Certo. Aí eu lá nesse negócio todo. Né? E o senhor esteve lá também? Estava lá também. Ligado ao satanismo, estive lá também. Estava sendo treinado para ser o líder daquela seita satânica em Brasília. Depois fui para essa aí, num nível mais profundo. Que esperam realmente o anticristo. Eles sabem, porque nós precisamos entender o seguinte, irmão. Nós não podemos brincar de ser cristão. Sim. O diabo não brinca de ser diabo. A agenda do anticristo está aí. Ela está evoluindo cada dia. Se for pegar hoje, cada dia as notícias que a gente vê, são coisas assim terríveis que estão acontecendo. Eles não param. A igreja não pode ficar de braços cruzados. O cristão não pode ficar de braços ignorando as informações. Ignorando que estão a realidade. Todos os dias chega. Nós estamos aqui convictos de que nós estamos aqui para levantar o reino de Deus. Amém. Mas tem muitas pessoas, milhões de pessoas nesse Brasil e nesse mundo que estão aqui para levantar o reino do anticristo. Não posso entrar em muitos detalhes, mas a Irmandade Satânica tem no Brasil 9 bases. Eles falam mais uma vez que o 9 é o número de satanismo. Inclusive Curitiba é uma delas, onde eu moro. Eu já ministrei gente de um estado do norte do Brasil que me procurou, me encontrou em Curitiba, foi de seminário meu, em Santa Catarina comigo, que ele era projetado para reuniões da alta cúpula do SAT, que a gente fala SAT, satanismo, em Los Angeles, que é a base central deles mundial, mas ele não ia de avião. Ele era transladado. Não ia de avião? Não, transladado. Mas como, pastor? Transladado. Tem pessoas que são transladadas. Por exemplo, eu tinha experiência quando eu estava envolvido com esse tipo de situação de ocultismo. Desculpa, eu rio porque tá dando tão calafrio aqui. Não, eu vou falar uma coisa para veja. Eu senti, eles me pegavam no meu pé, eles me puxavam. Você sente o corpo sair do lugar. Você se vê fora do corpo. Dependendo do nível de envolvimento, a pessoa ela é projetada. Já ouviu falar de espíritos humanos? Sim, sim. Ele é projetado. Tinha reuniões de cristãos, aí depois a pessoa ligava, a pessoa ligada a esse negócio, esse SAT, e falava, eu estive na reunião de vocês lá. Sangue vocês não se entenderam, né? Poder. Vocês têm que ser lá, declarar o sangue de Jesus. E pronto. Imagina uma igreja, irmão. Imagina uma igreja. Onde não ora, não jejua, não tem ministério de intercessão. Abre a igreja e faz o culto. Aí aquele negócio lá. E tal. Os crentes se divertindo e não sei o que. E presença de Deus. Me perdoa, mas eu tenho que falar isso aqui. Não é uma verdade. A gente não é tá apontar o dedo. isso. Deus aponta uma solução. É uma igreja que não liberta, não cura, não transforma. É um clube social. Então, para eles, é muito mais fácil entrar lá. Eu, quando pastorei a igreja durante 15 anos, depois eu fiquei no ministério itinerante,
Nós tivemos 4 visitações desse pessoal. 4. Meu Deus. E eles têm forma de entrar. Então, se projeta, então uma pessoa está num certo nível que ela pode se projetar. Olha, eu quero ir lá em tal lugar. O senhor já foi transladado? Não, Sim? eu não fui porque não aceitou. É que sempre foi o seguinte, a mesma forma que eu tinha um anseio por esse negócio de sobrenatural, eu tinha meio que eu me segurava. Um pé atrás. Porque dentro de mim havia um temor, porque todo ser humano, ele foi o que acontece. A junção da semente do pai com o óvulo da mãe. Deus, ele sopra o quê? Sopro de vida. Então, Deus já está na pessoa. Uhum. O espírito que está ali, o espírito de Deus na pessoa. Um dia ela vai ter encontro com Deus. Então, aquilo é que segura e impede a pessoa de... Isso é todo ser humano. Todo ser humano, todo de descambar de vez. Nasce. Como diz a palavra, Salmos 24, do seu sal a terra, sua plenitude, o mundo, e todos aqueles que nele habitam. São criaturas, Deus criou, são criaturas. O pessoal fala, todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Não é verdade? Não, são criaturas. Certo. Aquele que confessou Jesus se tornou filho de Deus. É João 1,12, plano da salvação. Aí ele teve um dia a oportunidade de usar o livre-arbítrio dele para confessar Jesus. Aí se ele se torna o quê? Além de criatura de Deus, ele se torna filho de Deus. Então nós somos de Deus por criação, por redenção em Cristo e paternidade, quando a pessoa vai aceitar, depois aí Deus é o pai dele. Então, voltando a isso tudo, aí eu vejo aquele negócio do homem morreu. Olha, o que eu vi foi a morte dele. Aí fui para esse outro negócio mais profundo ainda. Que eu não vou falar o nome aqui, mas é próximo de Brasília, lá um local e tal. E aí? Passa um tempo. Quando eu estava no teatro em São Paulo, quem foi meu professor foi o Arlindo Barreto, que fez o Bozo no SBT. O primeiro Bozo. Sim, inclusive, as músicas, tudo, a voz é... Que nos segurava, né? É o Bozo, que é o Arlindo Barreto. Foi meu pai espiritual. Ele foi seu pai? Só que eu conheci ele na farra, na loucura. Como professor de teatro. Chegamos a morar num apartamento, eu, junto com eles, ele, a mulher dele, depois teve um filho, né? E tal. E passa um tempo, mudo para Brasília, e a mulher dele, que é Zélia Diniz, que ela era secretária de palco do Silvio Santos, ela liga para mim, que me chamava de Dodi, porque meu nome é Eduardo Jorge, mas o menino pequeno não sabia falar. Eduardo já falava Dodi, ficou como Dodi. Dodi! O Arlindo é crente agora. Eu falei, tá louco? Que vai ser crente? Da onde? Tá brincando com a minha cara. Não, estão batizando ele hoje. Eu falei, meu Deus, o cara não tem o que fazer da vida mesmo. Vai virar crente? Eu não tinha ideia do que era isso. E o tempo passou. Eu me envolvendo nessas coisas todas. Aí eu faço uma agenda de compromisso, dia 20 de junho de 1990, há 35 anos atrás, de Brasília para São Paulo de carro para compromissos espíritas e comprar artigos para a loja de Umbanda em Candomblé. Aí, chega em São Paulo, era a Copa do Mundo, aquela muvuca em São Paulo, como eu tirei carteira de motorista, lá sem andar mais ou menos. Ele morava na Serra da Cantareira, que é longe do centro. Falou, Dodi, vem aqui em casa e tal. Eu falei, vou fazer na casa de um crente, né? Meu Deus do céu. Mas dentro de mim tinha uma curiosidade, né? Sim. Tá bom, o pessoal que tá com... Vamos, eles queriam conhecer o artista também, né? Chegando lá, chega um casal de crente. A gente tava no consultório, Deus mandou fechar tudo para vir aqui. Deus vai mandar o cara parar de trabalhar, né? Misericórdia. Já entrou uma dúvida aí. Não, mas a minha mentalidade era totalmente contrária, distorcida, né? sim. Aí chegou outro casal. Aí eles fizeram como se fosse uma célula, um grupo familiar que a gente chama hoje. Uma reunião, ele pregando a palavra. Eu falei, meu Deus, esse não é o cara que eu conheci. Esse é outro homem. Estava transformado? Transformado. Cheio do Espírito Santo. E pregando a palavra e tal, ele faz um apelo. Quem quer Jesus? Ajoelha aqui. Eu fui pro chão na hora. O senhor foi? O povo que estava comigo ficou olhando. Aí eu confessei Jesus e tal. Passou ali, o povo foi embora, e conversa daqui de lá. Bati na porta do quarto deles lá que estavam comigo. E aí, gente, você tá louco? Você não vai ser crente? Vou ser crente a partir de hoje. Aí viraram a cara comigo. Aí já começou a dar uma guerra espiritual. Aí no dia seguinte nós fomos de São Paulo para o Rio de Janeiro. Aí a mulher, o Arlindo agora, depois que passou todo aquele tempo, ele separou da Zélia e tal, ele estava casado com a Elizabeth Locatelli, que ela ainda trabalha na SBT como produtora. Aí ela falou, vocês estão indo para o Rio? Vou, eu estou indo na casa da minha cunhada, eu posso ir com vocês? Claro. Olha o mistério de Deus. Ela com o menininho pequeno, que hoje tem 35 anos, né? É um homem adulto. E aí fomos. Chega na Serra de Petrópolis, conhece a Serra de Petrópolis? Aquele trânsito ali, tal, carro. Terrível. Aí eu ouço uma voz, como vocês me ouvem, porque a palavra de Deus diz em João 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como nós podemos ouvir a voz de Deus, o diabo também tem voz.
Aí aquela voz falando pra mim, joga esse carro na serra, tem que desencarnar todo mundo, que eles falam desencarnar. Eu olhando assim, falei, não é possível, só eu tô ouvindo? Foi uma guerra espiritual por alguns segundos E o ali. diabo falando ali Falando, na mas sua falando assim, mente. joga o carro, joga o carro, joga o carro, joga o O senhor carro. escutava a Eu voz. escutava a voz. Ah, Eu levei um choque, assim, como assim? E eu não joguei o carro, eu tô aqui. glória a Deus, né? Aí ela foi dentro do carro. Por que que aquela mulher foi dentro do carro, será? Olha a importância de alguém orar por nós, de você orar por alguém. Não desistir de ninguém. Ela foi orando no carro, quietinha, na dela lá, com o nenenzinho lá, cuidando do nenenzinho, mas orando. Olha o poder da oração. Olha, vou além. A palavra de Deus diz o quê? Onde você põe a planta dos seus pés é seu, onde você coloca as mãos você prospera. Ela estava ali. Tinham 4 pessoas, eu tinha me convertido. Menos de 24 horas de conversão. Os outros não estavam querendo Deus naquele momento. Depois se converteram. Uhum. Agora tinha uma cristã ali. Glória a Olha a Deus. diferença que faz. Ela foi orando. Tanto que há anos atrás eu falei pra ela, ela falou, eu não sabia disso. Eu falei, ó, aconteceu isso. Ela ficou assim. Pelo temor de Deus que estava nela, Ela impediu ficou doação. admirada, porque, quer dizer, ela nem sabia, gente. Quanta oração que a gente não sabe. Eu morava em São Paulo, nesse meio artístico. Ia num cabeleireiro, um rapazinho jovem ali. Eu sentava naquela cadeira e começava, porque Jesus, Jesus. Ao mesmo tempo que eu queria levantar e ir embora, vontade de falar, pelo amor de Deus, para de falar, aquilo me fazia bem. Eu não via a hora de voltar. Aí eu trabalhei, porque eu tinha que trabalhar. Trabalhava no Brás, na confecção, no escritório. Tinha Irmã Dominguinhas. Oh, meu Deus, Irmã Domingas. Vamos encontrar no céu, né? Porque não tem como, não tinha WhatsApp na época, não tinha celular, né? Aquela senhorinha de cabelo comprido. E ela me via que eu era uma pessoa muito difícil de lidar. O senhor era difícil? Assim, ela... querido. Eu falei, como é que essa mulher vai me chamar de querido? Não, eu não sei, ela não me conhece. Uma crentinha, assim, uma mulher de Deus, sabe? Que você vê aquela pessoa, sente paz. Eu sou fruto de tudo isso aí. Quantas pessoas que oraram? Glória a Deus. Aí foi, teve essa situação ali, chegando em Rio de Janeiro, foi uma confusão, problema de horário e tudo. Voltando para Brasília, chegou em Petrópolis, deu uma briga entre uma das pessoas do carro. Eu falei, ó, a chave tá aqui, você sabe dirigir, daqui eu volto. Aí foi o livramento de Deus, né? Que eu voltei para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, eu peguei o ônibus e voltei para Brasília. Aí comecei a minha vida cristã. Aí fui numa igreja batista renovada, mais de 1.000 pessoas lá. A estratégia de cristão, né? De crente de igreja, né? Me botaram do meio do banco, ela não tinha começado. E eu pensava, glória a Deus, eu falei, nunca vou fazer isso. Eu pensava que nunca ia fazer isso. Poucos dias eu estava dando glória a Deus também, né? Aí foi indo, mudei de Brasília para Curitiba de volta. Comecei a frequentar uma igreja também, daí ali eu ajudava com o grupo de jovens e tal, tudo isso. E chegou a época do batismo, né? Voltando só um pouquinho, pastor Eduardo, o senhor sai de todo esse meio satânico que o senhor, né, disse que estava ali servindo, Sim. gostava de fazer, fazia por onde estar ali com eles. Mas o senhor aceita Jesus. Essa libertação aconteceu imediato, porque o senhor está dizendo que o senhor volta para o Rio e já se infiltra na igreja. Esses espíritos a qual o senhor tinha acesso, eles continuam falando? Como que foi Sim. isso aí? Não falavam mais da forma que eu via antes. Calou-se. Só que o que acontece, com todo respeito à igreja cristã, nós somos cristãos, eu amo a igreja, mas há um ensino que não é um ensino totalmente correto. Eles falam, se alguém está em Cristo, nova criação, é bíblico? As coisas velhas já passaram, não precisa fazer mais nada e tal, aquela oração que você fez, eu aceito Jesus, me arrependo de todos os pecados, está resolvendo. Não. Cada pecado que nós praticamos levou Jesus para a cruz. Aí é o que aconteceu, o tempo foi passando. Batizei, falaram, vai batizar, vai piorar. Pensando, onde é que vem parar se vai piorar? Aí, voltando um pouquinho, eu trabalhava no meio artístico, trabalhava com publicidade, era editor de jornal, eu ganhava muito dinheiro. Aí eu comecei a frequentar a igreja, fechou, perdi cliente, não conseguia mais renovar contrato. Então, aquela área ali, que era a área financeira, porque resultado do meu trabalho, que, para a glória de Deus, eu queria que Deus que me deu um talento, eu fazia muito bem, eu cobrava muito mais caro que as outras agências, sempre ganhava concorrência. E sempre fazia em cima da hora. Sabe alguém que procrastina? Tipo, era para entregar o trabalho amanhã, hoje eu queria fazer. E dava tudo certinho. Aí eu converti e o negócio pegou. Porque assim, é como uma pessoa que tem uma dívida. Imagine que eu tinha uma dívida lá em Brasília de 10 mil, um exemplo. Sim. Eu mudei para Curitiba. A dívida foi paga? Não. Então que a pessoa muda do ismo disso, daquilo, da religião, vai para a igreja evangélica.
O preço pelos pecados dela foi pago. Mas ela precisa ter esse entendimento. Ela precisa ter muito bem esse entendimento. Tanto que Provérbios 28:13 fala assim: aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Prosperidade não é só dinheiro. Certo. Todas as áreas da vida do ser humano. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então está dizendo que não pode esconder. O que é esconder transgressões? É não confessar o pecado. 1 João 9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Portanto, pecado perdoado é pecado confessado. O Espírito Santo ele vai trazendo a luz, ele vai trazendo a lembrança. É como você ter um poço cheio de água cristalina, mas está cheio de pedra em cima. Vai tirando, mas você tem a certeza de ter água cristalina lá. Para a água cristalina romper e vir para fora, você precisa do quê? Tirar aquelas pedras. Aquilo que está no nosso caminho. Aquilo que traz tropeço, traz embaraço, traz impedimento. Que vai impedindo a vida do cristão de fluir. Porque o Deus que nós servimos, ele fala o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, uma vida abundante que vai tocar em todas as áreas da nossa vida. Só que a gente se conforma, ao contrário do que o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo. É assim mesmo, não tem jeito, não é para mim. E eu não me conformava com isso. Aí mudei de Curitiba para Brasília. Estava numa igreja batista, era auxiliar do pastor, dirigente de mocidade, dirigia louvor, pregava, fazia tudo que um Já pastor estava faz. nesse nível? Estava nesse nível, só que não estava liberto. Porque eu sentia que tinha coisas na minha vida ainda. Aí eu ouvi falar de um seminário da doutora Neuza Tioca, de Sim. cura e libertação, que ela esteve na cidade. O que eu fiz? Eu fui para aquela igreja, ela não estava mais lá, foi no final de semana. E aquele pastor, ele tinha algumas coisas que ele aprendeu com ela e aplicou em mim. Já foi bom, mas não foi ainda o total. Aí veio como Deus faz as coisas. O tempo foi passando, eu voltei para Curitiba. E aí alguém me falou: vai ter aqui um treinamento com a doutora Neuza Tioca. Quem é a doutora Neuza Tioca? Ah, aquela que teve no Brasil. Sim, vamos lá. Vamos lá naquele treinamento. E era difícil, porque geralmente dela chamar alguém para conversar. Por quê? São centenas de pessoas, a gente entende. Hoje eu entendo, porque eu faço seminário há mais de 20 anos. Às vezes você tem 300, 400, 500, 700 pessoas, 1000 pessoas. Não tem como você chegar a conversar com cada um. Você faz a administração geral. Mas ela falou: quem é aquele homem lá? Ela te viu? É do pastor Eduardo. Chama ele, quero falar com ele. Quem é você? Conheceram a doutora Neuza? Uma bênção, né? Ela fala, tá entendendo, irmão? Jeitinho Vem aqui, assim, irmão, né, senta dela. aqui. Ela sentou: quem é você? Ah, sou fulano, tá. Ah, que igreja que você é? Aquela. Vai sair de lá, viu, irmão? Ela é Tem problema. direta, ela era direta. Aquela igreja tem problema, viu, irmão? Mas como assim, pastor? Eu lá fui ungido pastor. Não tem nada a ver, pastor. Vamos orar, vamos abençoar você como pastor, mas aquilo lá vai sair de você, viu, irmão? Falei: o que tem medo? Medo de quê, irmão? Quem te deu unção foi Deus, não foi o homem? Ah, tá certo. Ok. Mudei para Curitiba, saí daquela igreja. Aí ela falou, eu falei: então tá bom. Ela pegou assim, ó. Vamos orar, né, irmão? Eu fiquei com vergonha, né? Porque eu falei: Jesus amado. Ela orou por mim, tá? Falou: vamos ministrar você, viu, irmão? Aí marcou para ministrar. Aí a ministrar, que a gente fala, você tem o seminário de libertação e cura, mas depois tem a ministração individual. Sim. É um questionáriozinho de 6 páginas, basiquinho, né? É, tudo, eu vi né? lá, 6 páginas. Aí preenchi aquilo e tô lá, ela orando, eu me dava ânsia, eu ficava assim, e eu passando sono, mal, e ela: tudo. que bênção, né, irmão? Eu falava: meu Deus, bênção, eu tô passando mal, tá dizendo que E é o senhor é bênção? pastor já. Sim, por isso que eu digo, É. pode ser pastor, pode ser bispo, Quantos apóstolo, anos se não- passou da sua 10 anos. conversão? 10 anos? 10, irmã, eu fiquei 10 anos, digamos, num deserto, buscando resposta, e a resposta que eu tinha é assim mesmo, não tem jeito. Falei: Jesus, ficou 40 dias no Engessado, deserto. né? Porque, com todo respeito, materiais que não sabem aplicar a informação bíblica sobre cura e libertação. É. Ela me ministramos e foi. Graças a Deus, saiu ali aquele lixão todo. Depois foi ficando aquilo que, as poeirinhas do lixo que foi tirando, né, com o tempo. Então, por isso é que eu digo, irmã, que é uma controvérsia. Muitos crentes não acreditam nisso, mas um crente pode ter demônio, sim. Ai, pera um pouquinho, o senhor está falando uma coisa muito séria agora. O senhor Eu disse falo que por experiência própria. crentes têm demônios? Podem ter demônios. Aí eu vou falar uma Misericórdia, coisa Jesus, o pra senhor irmã. precisa explicar isso Eu vou falar à uma luz coisa da aqui. Bíblia. Eu vou falar uma coisa pra irmã aqui. Sim. O que acontece? Quando nós confessamos Jesus, quem vem habitar em nós? O Espírito Santo de Deus. Mas a pessoa está limpa? Tem que estar limpa, Não se para ele tá. habitar. Não. Pode pegar uma pessoa que está envolvida com tráfico, pode pegar prostituição, homossexualismo, Mas lesbianismo. o Espírito Santo não pode entrar num Não, ambiente mas sujo. a Bíblia fala que nós passamos a ser habitação do Espírito Santo.
Nós somos santuário da habitação do Espírito Santo no momento, porque veja bem, nosso espírito está adormecido para aquilo que é de Deus. Certo. Confessou Jesus, ele acorda para aquilo que é de Deus, porque o Espírito Santo vai habitar nele. Ele está lá dentro já. Mas ele vai atuar na medida que a sujeira é tirada. A sujeira é o pecado. O ambiente fica dividido para os dois? Ele está ali, porque ele convenceu a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. Olha como Deus é maravilhoso, mesmo com aquela sujeira toda. Quanta sujeira eu tinha? Muitas. Gente, do ismo do catolicismo, Não, do estava satanismo... podre, né? 10 anos ali. Não, muitos anos com isso aí, mas 10 anos de cristão. E eu já era usado para pregar, para cantar louvor na igreja, dirigir louvor, dirigir a mocidade. O senhor era usado? Sim. Mas aquilo estava lá Tinha dentro. coisa mal ainda e o Espírito Santo estava lá também. Exatamente, vou falar uma coisa. Vou falar aqui uma coisa. Num desses lugares que eu estive, das trevas, vou numa igreja em Brasília e encontro uma senhora que era de lá, que esteve lá também. Ela estava orando em línguas. O Espírito Santo falou, não sou eu que estou falando através da boca dela, é o Espírito de lá, imitando. E é possível isso. É possível isso? Agora ele pergunta, a culpa é dela? Ela não sabia que tinha que... É igual eu. Todo Deus falou, vai ter que renunciar a tudo isso. Como assim? Mas tudo que eu fiz lá, desde tudo, cada lugar que você foi, cada lugar que eu fui, eu criei vínculos com Satanás e demônios. E eu digo o seguinte, o diabo é diabo porque ele é velho, ele sabe esperar. Às vezes a pessoa está 10, 20, 30 anos de crente na igreja, às vezes já até líder. Posso falar mais aqui? Pode, até pastor, pastora, missionário, usado, vaso de Deus. E pum! Acontece um negócio, a pessoa cai. Ele caiu ali? Não. Já estava caído. Só se manifestou naquele momento. Só que aquilo estava incubado. A gente chama de incubação espiritual. Os demônios, porque Deus é espírito. Sim. O demônio é espírito, ele é sopro. Ele sai pelo ar. Ele entra pelo ar e sai pelo ar. Ele habita ali dentro. Então ele fica incubado esperando o momento para se manifestar. Nossa, então... Aí... Jesus irmã, tem misericórdia. Vamos para Lucas 13. A mulher incubada de 18 anos. O que Jesus fala? Filha de Abraão. Que ela tinha um espírito de... enfermidade. Então era um demônio. Nem toda doença e enfermidade é um demônio, mas nesse caso era. Ele fala que era uma filha de Abraão, portanto era uma crente dos nossos dias. 18 anos ela poderia ser o que na igreja? No mínimo uma diaconisa. Uma obreira. Uma missionária. Muitos anos encurvada, era. Então o que eles viam? Só o físico. Diz que ela tentava se endireitar, não ficava reta. Aí quando o príncipe da sinagoga, que representa o espírito de religiosidade na igreja, por que a cura? Por que a libertação? Mais ainda agora, por que quebra de maldição? Tá meio polêmico o assunto. É de arrepiar os pelos do carpete. Tem igrejas que falam em maldição. Que eles não gostam. Não precisa quebrar maldição. Não precisa orar por maldição. Ok, então tá bom. Não precisa orar. Você é até reprovada se tocar nessa Vamos usar fala. nosso culto racional? Sim. Eles falam, mas Jesus já levou a maldição na cruz do Calvário. Claro, Gálatas 3, 13 e 14. Mas não levou a doença? Não levou a rejeição? Por que ora por cura, se ele já levou? Para se apropriar. A mesma coisa quebra de maldição. Aí aquela mulher está na sinagoga, o príncipe que representa o espírito de religiosidade na igreja, ele chega ali, aquele coloca bloqueio para a obra de Deus, para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Ele quer desfocar, porque no dia de sábado, que não sei o que, já tinham, como Jesus falou, já foram lá, tiraram o boi, levaram para comer, já trabalharam. Essa filha de Abraão que estava presa por Satanás há 18 anos, aí outra chave espiritual, prisão espiritual, cativeiro espiritual. Tá assim de gente em cativeiro, dá volta em círculo, não chega a lugar nenhum, em várias áreas da sua vida. E acha que é assim mesmo. Quanta gente que acaba nos descobrindo pela internet, posso mandar uma mensagem? Posso ligar? Pode. Como é que você tá? Eu tô como Deus quer. A pessoa tá cheia de problemas. Falei, você acha que Deus quer que você esteja assim? É sério, é sério. Eu falei, irmão, irmã, presta atenção. Deus não quer isso aí. Você se conformou com isso. Aí vai. Aí ele chega lá e diz que o diabo tinha retido essa mulher presa há 18 anos. Quer dizer, quanto tempo é que ela tinha o espírito de enfermidade? 18 anos. Estava preso por Satanás há 18 anos. Tem muitos lugares de cativeiro, aí seja de vícios, como alcoolismo, drogas, homossexualidade. São tudo etc. cativeiros que as pessoas estão presas. Estão presas, lá tem que tirar elas de lá. Usando a chave que é José. É um processo todo que é utilizado nisso aí. Então a doutora Neuza me tirou. Por exemplo, ela falou assim, irmão, eu estou vendo você lá numa torre. Como assim? Ela não conhecia esse negócio. Mas o Espírito Santo revelou para ela. Me tirou daquela torre que era lá naquele local que a gente ia, lá no estado de Goiás.
Ela te via preso lá ainda? Preso lá. Alguém pode estar fisicamente aqui, mas preso lá. A mulher não estava fisicamente dentro da sinagoga? Ela Sim. estava presa por Satanás. Salmo 142:7, Davi ele fala: Senhor, me tira a minha alma da prisão. É prisão de alma, sentimental. O maior problema, eu, mais de 20 anos ministrando cura e libertação pelo Brasil afora, eu digo, muda o sotaque. Ó, gente, bichinho, leite quente, ô meu, São Paulo, mas os problemas são os mesmos. Muita gente presa em cativeiro. Só que eu digo que 90% é problema de alma. As pessoas são mais Sim. almáticas Sim. do que espirituais. Aí passei por esse processo todo, Tornando de Choca me libertou. É Jesus através dela, né? Aham. Aí eu falei, irmã, agora vou abrir um ministério. Só não quer ser cobertura espiritual? Ela falou, irmão, eu não faço isso. E ela assim, ela, vou orar, né? Ela foi orar, e depois me procurou. Ô, irmão, você falou aquilo, né? Eu fui orar, Deus falou, vai lá dar cobertura. O pastor Eduardo foi o primeiro que ficou da cobertura dela. Então foram vários pastores aí, ficamos 23 anos debaixo da cobertura dela, liderança dela. Uma bênção, ela faleceu faz 2 anos, mas eu tenho muito fruto daquilo que eu aprendi com ela. E a gente procura ministrar essa área de cura e libertação, que eu digo que é o libertação e cura interior raiz, bíblico, sem inventar nada, sem tirar nada, mas seguindo a Bíblia. Sim. E aí, ficamos esse tempo todo debaixo da cobertura dela, e claro, andamos algum tempo em alguns seminários juntos, mas depois mais de 20 anos da minha agenda aí que Deus tem nos proporcionado, e eu quero cada vez mais ministrar pessoas, porque eu vejo, imagine você ver ali um seminário, 200, 300 pessoas, imagine você ver milhões de pessoas libertas. É 200 aqui, é 500 ali, é 300 ali, o Brasil sendo liberto através daquilo que Deus colocou como dom. Então eu sinto que esse chamado eu tinha desde quando eu não sabia que era isso. Que ficou caçando, né? É. Procurando em diversos lugares. Eu em queria Deus, diversas porque o pessoal fala de Deus. seitas e não Eles conseguia falam encontrar. assim, vai com Deus. Hoje eu já tomo cuidado. É. Imagina que a irmã vai abastecer seu carro no posto de gasolina. É. Aí o rapaz fala, vai com Deus. Você fala, amém. Quem é o Deus dele? Nossa, o senhor fez eu pensar agora. Porque cria esse hábito, né? Vai com Deus. E a gente fala, amém? Amém. Eu não falo Tá mais amém. repreendido. Eu não falo mais amém, porque eu não sei quem é o Deus da pessoa. Eu falo, eu vou com o meu Deus. Ô, falando, Deus te abençoe. Às vezes o cara tá ali, com todo respeito à pessoa, mas tá envolvido numa situação de droga, numa como praça. o senhor tava, né? Com aqueles deuses lá, falsos, mentirosos, Exatamente. e mandava também com E Deus. falavam em Deus, É e Deus e Deus. mesmo. Mas Deus existe um só, que é Deus da Bíblia. Os outros são falsos deuses. Mas Uau. até o ser humano conhecer isso, eu demorei muitos anos. Mais de 26 anos. E Pra conhecer a crente, verdade. e crente, pastor. Mas Não, voltando mas um aí pouquinho... já de crente foram 10 anos, né? Pra passar por libertação. Certo. Voltando um pouquinho, quando ela começa a ministrar essa cura, porque ninguém cura ninguém, nós sabemos isso, que quem cura é Jesus, Sim, mas sim. Jesus usa a vida Sim, dela nas revelações que ela começa, então, ver o Senhor ainda preso nesses cativeiros, nesse lugar. O Senhor saiu de todos os cativeiros? Todos, para a glória de Deus, todos. Em um único dia? Não, são várias ministrações. No meu caso, não foi uma só pelo nível de envolvimento. Por Sim. exemplo, hoje a gente fazendo uma ministração individual é de 3 a 4 horas. Mas ali seria umas 10, 12 horas ou mais. Porque você tira aquilo, depois daquilo você vai para outro, daquilo você vai para E outro. cada vez que vai tirando, existe a manifestação? Não precisa ter manifestação. Não precisa? Não, Sai ali? É, porque assim, a gente faz tudo pela fé. Sim. Então, por exemplo, eu, quando vou ministrar alguém, eu já oro para que não haja manifestação. haja. A não ser que Deus queira mostrar alguma coisa. Porque Jesus nunca mandava manifestar. Uma única vez que ele vai lá, ele fala, ó, mas quem é você? Eu sou... Jesus entrevistou. Não entrevistou o demônio. Por que perguntar o que você está fazendo nessa vida? Se a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, raramente existe manifestação que a gente ministra. Raramente. É por percepção. Percepção, você entra no ambiente e você sente algo. Porque Como cheiro, como Exatamente, arrepios, isso. como ânsia de vômito. São Exatamente. essas percepções. Agora, tem também algumas, um nível mais profundo, por exemplo, seminário só de iniquidades. A iniquidade está abrigada e alojada no ser humano. A iniquidade é a maldade do ser humano, porque Deus é equidade, ele é santo, reto e justo. O que é iniquidade? Ao contrário de ser santo, reto e justo. Então, dentro da iniquidade está tudo isso aí que a gente vê, religiões, seitas e etc. Tudo podre. É um leque assim, de várias coisas. Como eu digo, muito respeito às pessoas que ainda não conheceram a verdade, mas Deus não está nisso aí. Certo. Então, um seminário de iniquidades, por exemplo, em 2009, no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, Sapiranga.
casal não conseguiu vir no terceiro dia, porque não saiu, estavam lá, não conseguiam sair do banheiro. A filha deles dos Estados Unidos liga, o que está acontecendo aí no Brasil? O que você está inventando aí? Que eu estou passando mal aqui, tá saindo um monte de coisa de mim aqui. Porque a iniquidade já é o pecado dentro do ser humano que ele vai começar a tocar. Salmo 109 fala disso aí. Ele vai começar a tocar nas juntas e nas ligações, como água e como azeite. Aí são certas doenças e iniquidades que vêm como água e azeite dentro do ser humano. Então a pessoa passa por um processo desse, ela é curada. Normalmente no nosso seminário, tem um momento que a gente ora ali para tirar iniquidades, Sim. quebra de maldições, e eu oro, toda iniquidade é abrigada, é alojada nos ossos, no sistema nervoso, no sistema... A pessoa sai as coisas ali na hora. Ela vomita? Se tiver alguma coisa dentro dela Pode ser ainda? depois. Depois acontece isso. Ela sai isso tudo ali. Porque já está impregnado dentro da pessoa. Aquilo. Então ela começa a gozar de saúde física, espiritual e emocional. Isso tudo só pode acontecer depois da confissão. Quando a pessoa confessa. Primeira coisa é a seguinte, a pessoa tem que confessar Jesus. Jesus é o libertador. Certo. Só que nós precisamos entender, posso falar um pouquinho sobre isso aqui? Pode, fica é à o seguinte, vontade. nós precisamos entender o seguinte, Jesus ele veio ao mundo para salvar o pecador. João 3,16. Todo mundo sabe disso. Porém, 1 João 3,8, ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. São duas situações diferentes. Uma é a salvação, a outra é desfazer as obras do diabo. Então, a pessoa confessou, Jesus está salva, ela vai para o céu. Mas viver no mundo em que o príncipe desse século é Satanás, ela não pode ter nenhum débito com Satanás. Ela tem que tirar todos os vínculos. Porque Satanás e demônios só virão devido a essas brechas que foram abertas. Essas portas que foram abertas. Mas somente eu que abri no meu passado. Somente eu poderia fechá-las. Ninguém pode fazer isso por mim. Então eu precisei chegar assim, me perdoa, porque eu estive lá nessa, naquela outra. Estava sendo treinado na parceria daquela, estava fazendo tal coisa nessa outra. Eu quebro todo o vínculo com isso, eu saio desses lugares. Todo espírito imundo por trás disso eu repreendo, amarro, expulso para onde Cristo determinar. É para onde Jesus determinar, não é onde que a pessoa, porque tem libertação, que manda sair demônio, sai demônio. Ele manda sair dali, mas não dá um destino para ele. Sim. O destino quem dá é Jesus. Como diz a doutora Neuza, ela falava, né? Estava no seminário, o pessoal expulsando demônio, passou um caminhão de um refrigerante ali na frente e tombou. Satanás saiu e Porque, ele pegou o caminhão ali. Entendeu? Pegou ali e derrubou o caminhão. O diabo pode fazer isso? Pode. Existe muito poder de Satanás. Mas é incomparável o poder de Deus. Eu vou falar algo aqui. Num desses lugares que eu estava, o líder daquele local, as mulheres procuravam para reatar com o marido, o casamento não estava muito bem. Elas se apaixonavam por ele e viravam amante dele. Que horror. Depois de uma daquelas sessões, a gente lá ia, tinha uma comida, bebida ali e tal, aquela coisa. Aí o que eu vi isso aqui, gente? Eu vi o sujeito lá, com a mulher no colo dele, o marido da mulher em pé ali, e não enxergava isso. No mesmo ambiente. Deus. O líder daquele local, eu não vou falar aqui o que era. Sim, sim. A mulher do sujeito que foi buscar reatar o casamento, levou o marido, no mesmo ambiente ali, ela sentada no colo do sacerdote daquele local, o marido na frente não enxergava. Isso é cegueira espiritual. Porque nós falamos na igreja sobre cegueira espiritual, mas olha a profundidade do negócio. O que acontece? Infelizmente, grande parte do mundo das pessoas estão debaixo de cegueira espiritual. Eles não conseguem enxergar aquilo que está prendendo elas. Aquilo que me prendia. Eu achei aquilo... Foi assustador. É assustador, né? Agora, pensa no sobrenatural de Deus. Aí tem que mover muito mais o sobrenatural de Deus. Eu, por exemplo, tive a experiência de estar saindo de Santa Catarina para levar uma pessoa no aeroporto. E eu fiz várias, porque eu moro em Curitiba, mas numa época eu morei 8 anos em Joinville. Então eu fazia muito, de lá para o aeroporto de Curitiba. Conheço muito bem aquele caminho, aquela serra. O carro foi arrebatado. Arrebatado. Como? E eu me vi lá no segundo pedágio. Aí vamos lá, a moça viaja, voltando, tudo parado ao lado contrário, ao lado que eu estava indo para o aeroporto, entrando para Curitiba. Eu voltando para cá estava livre, mas tudo parado. Tinha um acidente assim, caminhões, carros envolvidos, pessoas infelizmente perderam a vida ali. Aí Deus falou, te livrei disso aí.
as duas testemunhas dormindo atrás. Meu Deus. Então, como existe o sobrenatural lá, eu vi muita coisa. O sobrenatural de Deus é incomparável. Está disponível para nós. Glória a Deus. Olha, teve uma ocasião que eu estava sem carro em Curitiba, muitos anos atrás. Um pastor amigo meu, ele faleceu com 96 anos. Ele, irmão Eduardo, estou indo para a praia, você quer ficar com o meu carro? Eu falei, quero. Era um carro antigo, barulhento. E não tinha gasolina, porque estava na reserva, não tinha dinheiro para colocar gasolina. Eu estava no local em Curitiba, que tem muito trânsito. O carro parou. Se é um carrão, a pessoa, ô doutor, quer ajuda? Mas não era, né? Aí o pessoal começa a buzinar. Eu falei, Deus só pode fazer duas coisas. Ou coloca gasolina e faz esse carro andar com gasolina, porque eu sou testemunha aqui, sou teu filho. Eu liguei o carro, andei uma semana com o carro sem gasolina. Uma semana? Uma semana, irmã. Deus colocou a gasolina no seu carro. O carro andou sem gasolina. É, coisa extraordinária, Aí o que né? acontece? É sobrenatural. É. Aí ele ligou falando que a mulher dele vinha primeiro, a senhorinha, mulher dele, né? Aí chegamos, peguei na rodoviária, indo para onde eles moravam. Ela falou, escuta, precisa colocar gasolina no carro? O carro parou. Por quê? Porque ela tinha dinheiro para colocar gasolina. Então eu digo, gente, o sobrenatural está disponível. Tudo isso que eu conheci lá, todos os ismos que eu fui até o satanismo, eu vi muita coisa. Mas eu falo, não chega, é incomparável, não dá nem para comparar aquilo que é poder de Deus sobrenatural. Glória a Deus. E está disponível para nós. Tudo aquilo que o senhor quis conhecer no mundo do Satanás, no mundo lá do inimigo. Eu tive acesso. O senhor acessou, o senhor conheceu, acesso, o senhor mas foi não me busca. Quando o senhor vem para Cristo, sendo nova criatura, mesmo que ficou 10 anos ali embaraçado porque não estava liberto, quem não está liberto está embaraçado, né? Mas quando a verdade entra, penetra, o senhor agora sente desejo de buscar tudo espiritual, tudo nas aquilo coisas, que é de aquilo que o senhor também ia para o oposto, o senhor vai para Cristo. E o senhor descobre que só Jesus em Cristo tem esse poder sobrenatural. Só Cristo. O senhor só não Jesus. Parou até agora? Nunca, não vou parar. Eu creio que vou viver muitos anos sem ser puxado, empurrado, como fala, Glória né? a Deus. Pode chegar a 100 anos aí pregando a palavra. Cada dia que a gente pede a oportunidade de falar de Deus para alguém, e não é só a gente chegar lá, você tem que se converter. É você amando a pessoa. Amando a pessoa. Você abraçando uma pessoa, ajudando. Talvez o que a pessoa precisa hoje é de, sei lá, um valor aí para colocar, para comprar uma comida dentro de casa, pagar uma conta, e nós, como cristão, podemos ajudar. É verdade. E eu tive algumas experiências assim. Porque não basta ser só cristão. Não, olha, tem tanto cristão, eu estou dizendo no âmbito total, né? É o que ele já falou e nós vamos reforçar aqui. Nós amamos a todos, nós não amamos as práticas, né? Porque somos seres humanos. Ele disse no início que todos nós já nascemos com sede de Jesus, com sede de Cristo. Só que Satanás, né? Ele quer cegar, ele cega a pessoa não consegue ver a verdade até que Jesus entre e que essa pessoa também queira. Observa que curiosidade leva a pessoa ao extremo. E o pastor foi um curioso, né? Fui. Como assim aquele ator crente agora? Eu também quero ser crente. O que esse crente, né, tem que eu que frequento lugares satânicos lá e não tenho? E era Jesus já encontrando a alma dele. Então, e desde que eu conheci Jesus, eu nunca, jamais pensei em voltar atrás. Às vezes a gente vê pessoas, eu não aguento, gente. Tudo tem um propósito, tudo tem, então, até mesmo essa situação toda que eu passei, de não ter acesso à libertação bíblica, tudo foi a mão de Deus. Para eu aprender hoje para poder ajudar as pessoas. Então, eu digo o seguinte, Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua vida que está nos vendo agora. Talvez você esteja envolvido com alguma coisa de uma religião, de uma seita, até de satanismo, não tenha medo. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, portanto, o medo do espírito é um antídoto contra a fé e tenta travar você. Mas eu vos dei espírito de paz, amor e moderação, e fale no seu coração, não tenho medo de nada e de ninguém, eu tenho temor de Deus. Porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele sabe intimidar. Então, muitas pessoas eles dizem que apanham, que eles... eu vou aqui por partes. Você só pode apanhar se tiver brecha. Então, procure libertação. Procure cura da alma. Procure alguém que saiba fazer isso com responsabilidade, com base bíblica, para te ajudar. Procure ajuda, não é vergonha. Você pode ser um obreiro, você pode ser um ministro do evangelho, pode ser um pastor, não importa a sua patente ministerial. Se você entende que você precisa de ajuda, busque ajuda. Eu sempre digo o seguinte, usando esse termo aqui de retaliação, muita gente fala, porque eu trabalho tanto com libertação e cura como intercessão. A gente
treina pessoas também em intercessão. As pessoas falam, eu não quero intercessão porque dá retaliação. Retaliação só existe na vida de uma pessoa se ela tiver brecha. Contra-ataque é uma coisa diferente, porque nós estamos na batalha espiritual. Sim. Nós estamos envolvendo pessoas na libertação, trazendo pessoas para ser libertas. Claro que o inimigo não vai ficar de braços cruzados. Ele vai contra-atacar? Mas aí existe um contra-ataque espiritual dele, mas nosso, que o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Toda vez que você entrar na batalha espiritual, ore, se eu faço intercessão 10 vezes por dia, eu vou estar 10 vezes por dia, Senhor, eu me cubro com o sangue de Jesus e entro nessa intercessão. Quando eu saio, Senhor, envia os seus anjos para varrer todo o lixo disso aqui, não fique nada em mim e leve tudo para onde quis terminar. E eu proíbo retaliação, contra-ataque e transferência espiritual. Você vai rejeitando Toda tudo vez. isso. Toda vez. Fui aprendendo isso com a doutora Neuza, que ela falava que lá atrás, muito tempo atrás, ela sentia certas coisas. Jesus, eu estou com dor. Não pode, Jesus levou na cruz. Aí Jesus ensinou ela a orar. E a gente ora isso. Então, quantas vezes for necessário. Eu oro, entro na batalha, porque, na verdade, o que nós somos, irmão? Nós somos adoradores, que adoram o Pai, Espírito e Verdade. Ele não procura exímios pregadores da palavra e tal, ele procura adoradores. Então, nós somos adoradores. Nós descemos ao altar da adoração para fazer a batalha e voltamos para o altar da adoração. Uau. O segredo para você não ser tocada pelo inimigo é ser um verdadeiro adorador. Uma pessoa que adora, que não é religiosa, que não simplesmente vai seguir ali um currículo de levantar as mãos, de chegar, de cantar. Não, você vai para adorar a Deus. Você adora a Deus de verdade no teu dia a dia. Nós cultuamos a Deus 24 horas por dia, porém em algumas horas, em alguns dias da semana, nós estamos na igreja cultuando a Deus juntos, ou num grupo familiar, numa célula, num pequeno grupo. Sim. Mas nós estamos cultuando a Deus o tempo todo. Então, é tudo pela fé. Como eu vi as coisas lá, eu vejo muito mais de Deus. As pessoas, você viu o demônio? Poucas vezes eu vi. Poucas. Posso, talvez até contar nos dedos as vezes que eu vi lá, saindo de uma parede, alguma coisa. Não quero ver. Eu quero ver a glória de Deus. Glória a Deus. As pessoas procuram qual o nome disso, daquilo. Nós temos uma apostila de treinamento de libertadores. Tem vários nomes, mas não interessa o nome. Muita gente procura. Pastor, qual o espírito imundo lá que faz isso? Falei, gente, esqueça. Não nos interessa. Ele está vencido por Jesus. Jesus é a cabeça de todo principado. Ele derrotou Satanás e demônios. E inferno é só para Satanás e demônios, não é para ser humano, então não tenha medo. Primeiro, procure ajuda responsável. Você quer sair de onde você está, como eu saí? Procure uma ajuda responsável. Não se intimide pelo medo, mas desfaça o vínculo. Porque o teu vínculo espiritual é um contrato com o reino das trevas. Se você não desfaz, por isso que, voltando ao texto de Provérbios 28:13, aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançar a misericórdia. Eu tinha deixado de fazer um monte de coisa durante 10 anos, mas não tinha confessado. E essa confissão que o senhor fala, ela tem que ser publicamente ou o senhor pode confessar somente para um pastor individual? Eu não aconselho a fazer uma autolibertação. Eu estou te perguntando tem que isso ter uma porque testemunha. sempre as pessoas me Porque perguntam. nós confessamos a Deus Pai, mas diante de uma testemunha, de um sacerdote ou uma sacerdotisa de Deus nessa área, para sermos curados. Confessamos a Deus para sermos perdoados e diante de uma testemunha para sermos curados. Certo. Aí vem o nosso ego. Porque geralmente as pessoas não querem se expor. Mas fulano vai saber, eu não quero saber a vida da pessoa. Gente, é muito comum. Eu estou há mais de 20 anos ministrando libertação e cura, então são milhares de pessoas. Alguém me encontra, você lembra de mim? Eu falo, não lembro, querido. Mas eu falei, não lembro e nem quero lembrar. A vida é sua. E nem aconselho a pessoa também, outra coisa. Sabe quando coloca uma faixa, ex isso e aquilo? Gente, não faça isso. Vai estar aqui o ex-satanista, o ex não sei o quê. Eu falo algumas coisas, mas não entro em detalhes. Não interessa. Certo. Sabedoria. Porque nós estamos lidando com seres humanos. E o ser humano realmente... Imagina se chegar numa igreja, né? E aí a pessoa é ex-garota de programa. Como é que vai ficar a mulher O marido desse humano não vai poder nem olhar para o lado mais. Porque o diabo trabalha na mente. Então ninguém precisa saber. Então você vai lá, você confessa, claro, aquilo que você fez que prejudicou alguém. Na medida que você tem acesso a essa pessoa, é necessário que você vá até essa pessoa, né? E peça perdão e tal, mas aí é mais na área de cura e libertação. Então esse foi meu testemunho. Muito Maravilha. feliz por falar, porque eu sei que Deus me transformou, como tem aquela canção, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Glória a Deus. Algo aqui para encerrar é o seguinte: ninguém nos conhece mais do que quem convive com a gente. Eu convivia com o Arlindo e vi ele transformado. Glória a Deus. E a transformação que Deus vai fazer vai atrair, através disso, muitas pessoas, porque vão ver a diferença na sua vida.
Então, seja um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, um verdadeiro adorador que adora a Deus e Espírito em verdade. Uau, glória a Deus. Que testemunho maravilhoso, que testemunho fantástico. Pastor Eduardo, um servo de Deus que veio hoje dividir essa história. Eu acredito que ele não havia contado aí em outro lugar, da onde ele saiu. Conheci ele já ministrando como pastor, curado, liberto. Então, nós não, assim, entendemos o começo dessa história, da vida dele. Hoje ele pôde contar um pouquinho só, que ele foi muito cauteloso, e glória a Deus, tem coisa que não vale a pena, Sim, né? sim. Nós entrarmos em detalhe, porque hoje ele, como ministro em cura e libertação, atualizado, ativo na obra de Deus, ministrando com muita seriedade, compromisso com a Bíblia, porque eu sou dessa, tá aqui? Então tá certo. Se não tiver, Tá fica um certíssimo. pouco complicado, né? É. E eu conheço o pastor Eduardo não há muito tempo, mas eu vejo assim um comprometimento que ele tem com a verdade, com a palavra, e pessoas que passaram por esse trabalho, a qual ele se dedicou em ministrar cura e libertação em pessoas de verdade, de fato, serem curadas. E esse é o testemunho que ele nos contou, mas não vai terminar por aqui, não. Ele vai fazer uma oração. E nessa oração eu quero, com muito carinho e respeito, pedir ao Senhor que ministre a cura na vida de outras pessoas, porque é possível, né? Eu fiquei um pouquinho assustada quando ele disse que transladava, viu pessoa ser transladada. Se ele viu isso lá no mundo de mentira, imagina com Cristo. O próprio Deus, ele pode entrar aí na sua casa pelo poder da palavra dele, de encontro com o seu problema, com a sua dor, curar a sua vida, libertar, te salvar, colocar algo santo dele, porque isso é possível, né, pastor? Quando nós cremos, mas ele vai ainda ficar um pouquinho mais comigo, eu vou precisar fechar aqui o testemunho, e ele vai então explicar um pouquinho mais sobre essa cura e libertação, enfermidades que estão na alma, e esse negócio de crente com muitas brechas, porque ele ficou 10 anos, já era pastor, mas estava ligado no passado. Eu quero que ele nos explique, porque aqui funciona assim. Tem nó no começo, tem nó no final. Nós temos que entender o assunto, não pode ficar solto. Como o tempo é reduzido, ele conclui aqui o testemunho, mas ele já está voltando aqui para dar continuidade nessa cura de alma, como funciona isso no mundo espiritual. Tá bom, pastor? Muito bem, um privilégio, minha gratidão aí por essa oportunidade. Vamos orar então. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Quantas pessoas que são do outro lado agora ouvindo esse testemunho e foram tocadas pelo Senhor, não Sim. porque nós estamos aqui simplesmente, mas porque o Teu Espírito Santo está em todos os lugares. A Sua palavra declara que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor está presente em cada lugar, em cada lar, em cada vida agora. Pai, seja o que for que eles necessitem, eu quero ministrar agora a cura da alma, cura física, libertação espiritual, seja vício, seja a questão de comportamental, seja crise de ansiedade, seja síndrome de pânico, Pai, seja o que for, libertação no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que já se manifestou para desfazer as obras do diabo, sejam desfeitas agora, na tua vida que está do outro lado aí. Eu imposto da vitória, da bênção, da cura, da restauração, da transformação, da libertação. E ande de cabeça erguida, entendendo que você foi chamado para ser filho de Deus, para ser filha de Deus e para ter vida abundante em Cristo Jesus. Assim eu quero abençoá-los em todo o ser deles, espírito, alma, corpo e vida, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória, assim oramos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, pega esse link e manda para mais pessoas. Diga para mim aí o que você sentiu nessa poderosa oração. Não é por muito falar e não é por muito expressar. É um coração sincero com Deus. Ele responde a oração de quem clama com o coração verdadeiramente ligado no trono dele. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram comigo até nesse momento. Não saiam daí ainda. Nós vamos dar uma pausa, mas nós vamos voltar com o pastor Eduardo e ele vai nos explicar aquilo que ele começou aqui no testemunho dele. Tá bom, pastor Eduardo, mais uma vez, muito obrigada pela confiança e também por nos atender carinhosamente. Que Deus continue te abençoando aonde o Senhor for aí nesse mundo tão grandão, aonde o Senhor tem levado todo lugar desse país, tá bom? Amém, eu que agradeço, um privilégio e estamos à disposição para o reino de Deus. Quer deixar seu Instagram? Sim, Instagram Eduardo JD Santos, Eduardo JD Santos.
Ok? Se você quiser, você pode ir lá seguir o irmão, ver o trabalho que ele faz e também será abençoado. Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de alegria, de gratidão a esse eterno Deus que faz por mim, faz por você, faz por nós todos os dias aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque enquanto eu confio, Ele faz. Recebam todos meu carinho, meu abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Voltaremos mais uma vez contando aí um lindo testemunho. Deus abençoe a todos.